Como ler rótulos de produtos artísticos? Oi pessoal, meu nome é Catarine Heck, eu sou artista visual e hoje eu vou falar principalmente das tintas acrílicas, que é o que eu mais uso, mas esses símbolos que eu vou explicar, essas numerações, desenhos, letras aleatórias aparecem em vários produtos artísticos, principalmente nas tintas, e são muito importantes na verdade, porque eles de cara a gente não consegue identificar o que significa, então é importante a gente ter esse conhecimento prévio para a hora que a gente for comprar, né, os nossos materiais, a gente saber o que está comprando, saber se é um produto tóxico ou não, saber se a tinta é transparente ou se a tinta é opaca, se ela tem viscosidade, se é mais líquida, se a qualidade dela, a resistência dela, tudo isso a gente consegue ver pelo rótulo. Então eu vou mostrar para vocês. Começando pelo nome, né, da tinta, sempre tem um nome grande, se é acrílica ou se é a óleo, se é aquarela, sempre vai ter escrito no pote o tipo de tinta, e é a coisa mais importante, né, saber qual tipo de tinta tu está comprando. Depois tem o nome da cor. O nome da cor é bem importante também e tem a numeração normalmente. Isso nem todas as marcas têm, mas essa marca, por exemplo, que é uma marca nacional, Cor-Fix, ela vai ter no site dela a numeração de todas as cores que eles têm disponíveis, todos os nomes das cores com a sua numeração. Então você pode identificar no site mesmo, identificar quais cores você quer. Depois disso, tem aqui G1. O que seria esse G1? Em tintas importadas pode aparecer de outra forma. Nessa aqui, por exemplo, aparece como série 1. Qual a diferença? A série ou G1, que seria de grupo, né? Série e grupo, seria para a mesma informação. E esse 1 também significa que elas estão na mesma classificação ali. Isso significa que é um grupo de pigmentos específicos que é mais comum encontrar. Por exemplo, o G1 são os pigmentos mais comuns, o G2 são pigmentos um pouco mais raros, G3 são ainda mais raros, e aí esses grupos, eles vão dizer também os valores das tintas. Por exemplo, esse G1 que é o mais comum, as tintas vão ser mais baratas, os pigmentos são mais fáceis de encontrar, então acabam se tornando mais baratos e eles tornam também a tinta pronta mais barata para o consumidor. G2 vai ser um pouquinho mais caro, ou série 2 vai ser um pouquinho mais caro para comprar, e assim por diante vai seguindo, né? Aí depois embaixo normalmente tem os ml, né, o tamanho do pote, o tamanho da tinta. Depois nós podemos passar para aqui que tem duas letras e dois números, por exemplo, PB29. O que seria PB29? Quando tem letras e números, normalmente está falando qual é o pigmento que tem ali. Por exemplo, PB seria o pigmento, que seria, né, eles colocaram conforme internacional, então seria blue, seria os pigmentos azuis, PB, B de blue. Se for pigmento amarelo, por exemplo, vai ser PY, Y de yellow. Então, PY são os pigmentos amarelos. E a numeração vai dizer qual é o tom da cor, né? Qual o pigmento. Então, se tem só um grupo de letras e números, quer dizer que foi usado só um pigmento para fazer aquela tinta, ou seja, um pigmento puro, não tem mais de um pigmento. Agora tem outras cores, por exemplo, essa aqui é importada. 3 grupinhos de cores, eu vou deixar grande aqui para vocês. Tem 3 grupinhos de cores aqui, ou seja, eles usaram 3 pigmentos diferentes para fazer essa tinta, ela não é pura. Eles usaram 3 pigmentos e isso vai influenciar na hora das misturas, né? Porque nós sempre fazemos misturas com as tintas. E se elas têm mais de um pigmento, elas podem resultar em cores diferentes quando a gente mistura. Então é interessante saber a quantidade de pigmentos. E depois, logo abaixo, tem um quadradinho. Esse quadradinho, ele vai indicar a opacidade e a transparência. Por exemplo, se for esse quadradinho esse aqui já está na frente da tinta. Se for um quadradinho dividido no meio, é porque ele é semi-opaco. Ele é dividido no meio, ele não é nem tão opaco, nem tão transparente. Aí nós vamos ter quadradinhos totalmente preenchidos. Quadradinho totalmente preenchido quer dizer que a tinta é bem opaca. E quadradinhos totalmente transparentes, deixa eu chamar aqui totalmente transparente.
Quando o quadradinho não está preenchido, o quadradinho está só transparente, é porque é uma tinta transparente. E também tem um outro tipo que eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem bem, mas são 4 tipos de opacidade. Depois nós temos as estrelinhas. Estrelinhas, muitas vezes assim, em tintas internacionais a gente acha de outras formas. Por exemplo, as estrelinhas, aqui elas aparecem como número 1 em vez de estrelinhas. E aqui aparece 3 estrelinhas. Significam a mesma coisa. As estrelinhas indicam a resistência à luz, por exemplo. Se ele estiver exposto à luz, pode ser que com o tempo, se ele tiver pouquíssima resistência, pode ser que com o tempo ele vai desbotando, né? E isso é muito importante, né? Que um quadro não desbote, que ele dure muito. Então aqui, quando eu tenho estrelinhas, é a quantidade de estrelas que vai indicando a qualidade. Por exemplo, uma estrelinha, pouca resistência à luz. 2 estrelinhas, razoável. 3 estrelinhas, muito resistente à luz. 4 estrelinhas, extremamente resistente. Então, assim, pode chegar a ter 4 estrelinhas. Essa aqui, por exemplo, tem 3. Essa aqui também tem 3 estrelinhas. A maioria das tintas vai aparecer. E essa aqui, por exemplo, ela aparece o 1. O que significa o 1? Que é horrível? Não, nas tintas importadas muitas vezes aparece como 1, 2, 3 e 4. O 1 é a melhor resistência, extremamente resistente. Para vocês verem como é o contrário, né, nesse caso, né? 1 é extremamente resistente, 2 é muito resistente, 3 é razoável e 4 quer dizer que, assim, pouquíssimo resistente, não comprem, tá? Porque não vai resistir nada, vai desbotar com o tempo. Outra informação importante, que na verdade eu acho que só tem nas tintas importadas, nenhuma nacional que eu comprei tem esse símbolo, até porque são regras de fora. Aqui no Brasil não tem essas regras, não tem essas leis. E esse símbolo aqui, AP, símbolo AP, é um símbolo que indica que foi aprovado por especialistas que dizem que essa tinta não é tóxica, que ela não tem produtos químicos tóxicos, então tu pode encostar na pele, não vai ter problema, não vai te causar irritação. Claro que não se consome ela, mas enfim, pode usar sem problema, pode mexer com as mãos, não precisa usar luva, não precisa usar máscara, elas não são tóxicas. E pode ter um símbolo também, que esse eu nunca vi nos meus produtos. Deixa eu até conferir se tem nesse. Não, nunca vi nos produtos que eu comprei, que é o símbolo CL. CL indica que tem toxicidade, que é um produto, assim, essa regra também é de fora do Brasil, então por isso muitos produtos brasileiros não apresentam esse símbolo. Mas CL significa que ele foi verificado por especialistas e ele realmente é um produto tóxico, então tem que ter cuidado, tem que usar luva, tem que usar máscara às vezes, não pode deixar crianças usarem, por exemplo. E na verdade, muito complicado, porque aqui no Brasil não tem várias dessas regras e muitas vezes nós estamos usando produtos tóxicos e não sabemos, porque não tem leis que obriguem, né, as marcas a indicar qual produto é tóxico ou não. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está usando nas tintas nacionais. Nas importadas, sempre tem. Voltando, gente, tive que pegar o pedido, mas agora vamos para a última parte da explicação, que são alguns símbolos que nem tem nas minhas tintas. Eu tive que pegar aqui uma terebentina para mostrar para vocês, que serve para quê? Para dissolver a tinta óleo. A tinta acrílica, ela é dissolvida na água, os pincéis se limpa com água, mas a tinta óleo, ela precisa de solvente para limpar os pincéis, principalmente, mas também é usada às vezes para dissolver a tinta. Às vezes é usado para dissolver mesmo a tinta junto com o óleo. E a terebentina, ela tem muitos avisos aqui de que ela é tóxica. Por exemplo, o primeiro aviso é um ponto de exclamação. Esse símbolo significa que que pode causar irritação, que é uma tinta não, um produto que pode causar irritação. O segundo símbolo é
Esse aqui que tem uma pessoa. E ele significa perigo à saúde. Então, muito cuidado, não podem ingerir, não podem encostar muito. O ideal seria usar luva, seria usar máscara para não ficar respirando o cheiro, enfim. Significa perigo à saúde. O terceiro símbolo é inflamável, né? Esse símbolo de foguinho, então tem que ter muito cuidado com isso também. E tem aí um quarto símbolo, significa risco ambiental, ou seja, tem que cuidar com o descarte disso aqui também, porque isso aqui polui o meio ambiente, é tóxico para o meio ambiente, tanto para os animais quanto para a natureza. Então esses são os símbolos, acho que eu falei todos que precisava, assim, mais importantes. As outras informações que eu não falei é porque elas já se auto-explicam, né? São informações escritas, como por exemplo, do que é feita a tinta, onde é possível aplicar a tinta, tá tudo escrito atrás, normalmente dos potinhos de tinta, das bisnagas, então se auto-explica. Hoje eu expliquei sobre os símbolos que é mais difícil ler e que é muito bom saber e ter esse conhecimento prévio. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Deixem a curtida aqui embaixo, deixem nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre algo ou outro assunto que vocês têm interesse que eu explique. E é isso, beijos, tchau!